Do ponto de vista, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da experiência das gerações mais jovens, esta guerra pode ou não reforçar o espírito combativo das gerações mais jovens? Eu penso que sim, precisamente porque, por exemplo, falou-se aqui sobre a questão de virmos a chegar a um ponto de exigir um certo sacrifício. Só que, nesse momento, nós vamos ser confrontados com este sacrifício está a beneficiar realmente quem? Quando nós falamos já hoje sobre a inflação, tem-se criado um certo discurso de que a inflação, o aumento dos preços está relacionada com a guerra. Estamos a utilizar a guerra para justificar isso. Mas é preciso tornar transparente que já vínhamos notando a inflação antes da guerra e que, em muitos casos, se trata, inclusive, de uma estratégia delineada. Não é? Nós já vínhamos numa perspectiva de crise. Mais uma vez, reforço esta ideia de que se abriu uma crise económica muito profunda em 2008 que não foi superada e não foi completamente resolvida. Já tivemos crise das dívidas soberanas, crise do euro, crise da pandemia, mas isto tudo é no fundo... E já tínhamos sinais de inflação antes do início. Obviamente, mas e é preciso perceber porquê. Porque mesmo o presidente da Endesa daqui de Portugal, veio dizer que as petrolíferas estavam a reter a oferta do petróleo para aumentar os preços até chegarem os preços a um nível que considerassem justo. Isto porquê? Porque tudo o que é grande empresa multinacional no setor das matérias-primas, os grandes produtores de matérias-primas, e isto vai do petróleo ao trigo, ou o que quer que seja, têm que, ou eles querem compensar as perdas de lucro que tiveram por causa da pandemia. E isso significa tentar artificialmente baixar a oferta, para que haja uma descompensação entre a oferta e a procura e assim consigam aumentar também as suas margens de lucro, mais uma vez porque nós vivemos num sistema que é altamente predatório, que vive da sacralização do lucro e do aumento das empresas das suas taxas de lucro, e isso chega a um ponto em que ciclicamente tem que ser feito de uma forma artificial. E inclusive é importante refletir sobre o facto de nós termos tido uma crise global económica em 1929 e 10 anos depois, 1939, a Segunda Guerra Mundial, porque quando há uma descompensação tão grande entre aquilo que é produzido e a incapacidade de realizar isso nos mercados, seja porque há coisas produzidas a mais, porque não está a produção pensada também de acordo com as necessidades, mas também porque as pessoas, ao receberem mal, não têm a capacidade de consumir esses bens, chega ali um momento em que é preciso alguma coisa, de alguma forma, ou fecham muitas fábricas e vemos sempre uma tendência ao monopólio, né, em que as grandes empresas, nos momentos de crise, conseguem sempre fazer grandes negócios. E hoje em dia, tanto na alimentação como na energia, nós vemos que há grandes empresas multinacionais a fazerem negócios e a aumentarem as suas margens de lucro, da mesma forma que durante a pandemia a EDP também aumentou muito os seus lucros e distribuiu milhões de dividendos. E é também por isso que é importante compreender até que ponto é que nós realmente estamos a falar do 25 de Abril e do processo que o 25 de Abril representou, que na verdade foi um ano e 7 meses, digamos assim, em que se conseguiu avançar muito mais, porque se nós hoje temos essa falta de, por exemplo, de uma energia que esteja à nossa disposição de uma forma que é justa, e estamos a falar desde a energia que chega às nossas casas, aos combustíveis, nós já estivemos num ponto em que nós nacionalizamos esse setor que era estratégico, e depois disso veio a liberalização do mercado dos combustíveis.